Estamos aqui direto dos estúdios do RJ+, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre energias e vamos falar sobre energia nuclear. Que bicho é esse? Como é que as energias chegam até a tomada da sua casa? Como é que acontece a geração de energia? E estamos aqui com John Forman, que foi presidente da Nuclebras e do INB, e com Leonan, que foi presidente da Eletronuclear. Então fica com a gente que vai ser bacana. Aproveita, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos e fica com a gente. John Forman, você que já me deu várias aulas, principalmente ali no momento da pandemia, a gente ficava conversando bastante para eu entender como é que era essa questão da nuclear. Fala para mim, como é que a energia chega na casa das pessoas? Como é que acontece esse mercado de geração de energia? O importante entender é que o que chega na casa das pessoas é energia elétrica. Ela pode ser gerada por uma hidrelétrica, o Brasil tem muitas hidrelétricas, pode ser gerada por uma usina a carvão, por uma usina a gás, por uma usina a petróleo ou diesel, pode ser gerada pelos ventos, a energia eólica ou solar, e pela fonte nuclear. A fonte nuclear, muita gente diz, como é que a energia nuclear chega na minha casa? Não chega. O que chega na sua casa é a energia elétrica gerada a partir de uma fonte nuclear. Muita gente acha que é uma coisa complexa. Não é. Todas essas fontes de geração de energia, vamos falar das térmicas especificamente, sejam elas a carvão, a óleo, a gás ou nuclear, elas simplesmente esquentam a água para criar um vapor, esse vapor vai para uma turbina, a turbina gera energia elétrica e essa energia elétrica é transmitida, então, para utilização na indústria, no comércio e nas residências. Ótimo. Leonan, que está aqui conosco, fala um pouquinho para a gente, Leonan, do que é a Eletrobras, como que ela gerencia, a eletronuclear, como é que ela gerencia essa energia, o que está sendo produzido hoje em Angra e onde nós pretendemos, como país, chegar. Energia é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E isso aí está espelhado até experimentalmente pela correlação que existe entre consumo per capita de energia e índice de desenvolvimento humano, né? Então, a energia, como a sociedade vem demandando cada vez mais energia pelo próprio impulso do seu desenvolvimento em todo o mundo, né? Cada vez mais você tem que buscar fontes que atendam essas necessidades. Nos últimos anos, passou a ter uma importância não só, a fonte passou a ser importante também na medida que ela não produza gases de efeito estufa. Então, você tem esse processo todo que se discute hoje como transição energética. Quer dizer, na verdade, isso aí é o fundamento para a prosperidade futura da humanidade como um todo, né? Então, digo isso para sensibilizar as pessoas da importância que a energia tem, que a gente só pensa em energia como parece que ela veio do céu e caiu na tomada que a gente liga o nosso aparelho, nosso equipamento, que nos dá qualidade, que melhora a nossa qualidade de vida, né? Então, é um elemento fundamental na sociedade e que hoje passa por essa nova restrição, que é a restrição daquelas fontes que emitem gases de efeito estufa. E quando você fala no como é que funciona o sistema elétrico do país, por exemplo, do Brasil, né? O sistema elétrico ele tem uma parcela de geração, são todas as fontes que produzem eletricidade, as linhas de transmissão que transmitem essa eletricidade para diversos locais a distância, e a distribuição, que é aquela que faz chegar a eletricidade na nossa casa, né? A eletronuclear faz parte do setor de geração do sistema elétrico, oferecendo a esse sistema 2.000 megawatts
de potência no centro, próximo ao centro de carga do país, e energia limpa sem emissão de gases de efeito estufa. Então, aí, hoje se discute, se está em discussão muito a conclusão de Angra 3, o que faria com que essa contribuição da energia nuclear, tão estratégica em termos de localização, dentro das proximidades dos centros de carga de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ampliaria essa contribuição sem emissão de gases de efeito estufa. Daí a sua importância no sistema elétrico brasileiro, que tem uma parcela de renováveis tão grande, e deve crescer cada vez mais essa parcela de renováveis, mas para isso a gente precisa ter uma energia de base, energia segura, gerada por geradores térmicos como o nuclear, garantindo a estabilidade do sistema e a segurança do abastecimento. Fala um pouquinho da sua visão e como que a energia é importante para o desenvolvimento de um país, né? Complementando o que disse o Leonan, Ricardo, eu acrescentaria o seguinte: um país desenvolvido, são os países da Europa, os Estados Unidos, a demanda de energia cresce muito pouco, porque já atingiram um estágio de desenvolvimento e um padrão de qualidade de vida elevados. Os países em desenvolvimento, eles precisam ter energia disponível para poder crescer. Quando o Leonan menciona a relação entre energia e o IDH, você pode ver no mundo, você tem uma área pobre, não tem energia. Não tem energia, a área é pobre. Essa é uma certeza em qualquer continente do mundo. Então a energia tem essa importância vital. Mas voltando ao que eu dizia, as sociedades desenvolvidas vinham com um crescimento de demanda muito pequeno, né? E com a preocupação com os gases de efeito estufa, iniciaram um processo para substituir a geração térmica, principalmente a carvão, e depois a de gás, que ainda continua, não é? Por fontes alternativas ditas limpas por não gerarem os gases do efeito estufa. Isso é importante, essas energias são importantes? São importantíssimas. Porém, a gente tem que analisar toda forma de geração de energia com suas vantagens e desvantagens. As energias eólica e solar, elas não são permanentes. Sem vento não gera eólica, sem sol não gera a solar. Então, quando o Leonan fala de segurança e fala de confiabilidade, é uma fonte de energia capaz de gerar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque, de outra forma, é impossível você ter uma fábrica. Você não pode ter uma fábrica que funciona de dia, mas não funciona de noite. E que você vai dizer, por mais que você tenha programado ela para trabalhar durante o dia, você vai limitar, falar, olha, você monta a sua fábrica aqui, mas se algum dia você tiver uma surpresa e a sua produção precisar ser aumentada e você trabalhar no terceiro turno, você não vai poder, tá? Quem é que vai investir numa área dessa? Exatamente. Então, esses aspectos é que a gente precisa levar em conta. Porque quando se fala de transição energética, nós temos o hábito de entender a Europa como o centro do mundo, ou mesmo os Estados Unidos. Hoje em dia, se você fizer a estatística populacional, você tem 70% da população mundial em 2 continentes, o asiático e o africano. No continente asiático, que depende de energia para se desenvolver, você está inaugurando uma usina a carvão por semana. Hoje, né, a China está fazendo isso, apesar de ter um imenso programa nuclear. A Índia está fazendo isso, apesar de ter um grande programa nuclear, porque demandam energia para o seu desenvolvimento. O Brasil vai precisar de energia para o seu desenvolvimento, de energia em grande volume, estável e constante. Leonan, como é que você vê? Eu costumo dizer que os políticos estão lá porque nós entendemos que o A, o B e o C nos representam os nossos interesses.
Como é que você vê o crescimento do país dissociado da energia? É uma provocação, eu sei que isso não tem como acontecer, o crescimento do país dissociado da energia. Ela faz parte da infraestrutura, e aqui a gente costuma dizer também, né? Primeiro você constrói as vias de acesso aos locais, para que aquele local possa se desenvolver. Não adianta você dizer para o povo, olha, vai se instalar lá em Realengo, se naquela área em Realengo não tem nem rua para o cara chegar, vai virar uma favela. E favela por não gerar as condições mínimas necessárias para essa determinada população. Se você não tem energia, como muito bem o Forman colocou, você não vai ter indústria lá. Não adianta o político que nós votamos e consideramos ele capaz de defender os nossos interesses dizer assim, não, olha, é um parque industrial e nós temos uma usina fotovoltaica para alimentar esse parque. Agora está resolvido o seu problema, porque às 3 horas da tarde Deus está diminuindo o dimmer e está parando de gerar, de ter irradiação, diminuindo e tendo menos sol, e consequentemente você vai precisar puxar da rede, né? E aí se não tem essa energia estável na rede, você está gerando lá nas térmicas. Fala um pouquinho para a gente, Leonan. Eu acho que você falou num ponto bastante interessante, né, que é a política, né? Isso aí permeia a política. Por quê? Se a gente for verificar, como a gente comentou, no consumo per capita de energia, ligado diretamente à qualidade de vida da população, se você olhar o caso do Brasil, o consumo per capita brasileiro de energia é da ordem de 2.400 kWh por ano por habitante. Isso é metade, um pouco menos da metade do consumo per capita de Portugal, por exemplo. Por outro lado, um consumo nosso é maior do que o consumo per capita da China. Daí a justificativa para aquilo que o Forman falou por semana entrar com uma usina nova a carvão, a parte das inúmeras usinas nucleares em construção na China, que é um desafio de desenvolvimento econômico e social da China, é a disponibilidade de energia, que é um gargalo que eles consomem menos do que aqui no Brasil, por incrível que pareça, né? E se a gente for para a Índia, que é o país mais populoso do mundo, esse consumo per capita chega a ser 1/3 do consumo do Brasil. Isso aí é só para ter uma ideia do tamanho do desafio que é conseguir dar qualidade de vida, desenvolvimento econômico e social para esses países, esse sul global, que agora está na moda se chamar, né? O sul global, ele tem o direito de buscar o desenvolvimento e a prosperidade e a qualidade de vida. E ele só vai conseguir isso através da obtenção de grande volume de energia que elevem o consumo per capita desses países, dessa parte em desenvolvimento do mundo. E, por outro lado, como o Forman também já comentou com muita propriedade, os países desenvolvidos, a demanda já não cresce mais, né? Porque você já tem uma população estabilizada e tem um consumo já per capita muito maior. Para ter uma ideia, descontando os efeitos do frio, né, mas que tem acontecido, o consumo per capita brasileiro é cerca de 1/5 do consumo per capita dos Estados Unidos e ainda mais do Canadá. É verdade que lá tem um consumo grande por causa do aquecimento, né, por região fria, mas hoje, por incrível que pareça, a maior carga de eletricidade, de energia necessária hoje para ar-condicionado do que para calefação, em proporção, né? Mesmo nos países mais frios. Isso também é efeitos até da própria mudança climática. Ou seja, o desafio o tema político aí nós queremos desenvolver o sul global, nós queremos retirar da exclusão social quantidades bilhões de pessoas que compõem a nossa humanidade. Essa é uma questão política, a decisão de fazer é uma decisão de natureza política. Inclusive, aqui no Brasil, o indicador mostra que existe um amplo espaço para crescimento do consumo per capita e isso só acontece com um aumento na oferta de energia e para a qual a gente não pode descartar nenhuma das fontes disponíveis, e o nuclear tem um papel importante a desempenhar nesse crescimento da oferta. Sabe, Leonan, a gente vê algumas discussões acontecendo
e taxando algumas soluções como as definitivas alternativas tecnológicas na redução do impacto ambiental. E você falou uma coisa muito importante, a gente precisa analisar todas as fontes de energia e entender qual que entra, em que momento e para que tipo de situação. O Forman lembrou muito bem a questão da fotovoltaica e se o vento diminui, porque a gente sabe que isso tem relação com as épocas do ano, com as estações do ano, você não tem a mesma estabilidade. Como é que deve ser olhado? Houve essa onda dos carros elétricos e dos ônibus elétricos aqui no Rio de Janeiro, definiu-se que a solução é o ônibus elétrico. Espera aí, a gente tem infraestrutura para carregar, tem energia para carregar esses ônibus. O volume de carga por minuto é gigantesco para você carregar uma bateria dessa de um ônibus que vai durar 200, 250 quilômetros rodando numa cidade. Eu acho que a grande discussão é trazer à mesa esses políticos que nós entendemos como nossos representantes para compartilhar essa informação, mostrar que o buraco é mais embaixo e mostrar que caminhos são possíveis serem percorridos. Porque eu acho que hoje se desconecta e se liga a uma pauta europeia, uma pauta mundial da redução do impacto, onde a Alemanha, como a Olga Cimbalista me trouxe há algum tempo atrás, falou, não, mas a Alemanha que está nos cobrando uma redução do impacto, a Alemanha está consumindo mais carvão. A questão da guerra agora, da Rússia e Ucrânia, e na hora que a Rússia fecha o registro e diz eu não vou mandar energia, como é que a Alemanha fica? A Alemanha para. Eu acho que a gente precisa trazer a nossa pauta, independente das pautas europeias, das pautas americanas ou chinesas, mas trazer a nossa pauta. Qual é a nossa realidade, o que está disponível, e será que a gente não vai precisar de Angra 4, Angra 5 e Angra 6? Vai, né? Vai. Então, a nossa solução não para em Angra 3. A gente está... Eu fico até com vergonha de fazer a discussão de Angra 3, porque é ridículo, né? É lógico que tem que ter. Veja o seguinte, eu costumo dizer que quando tem esse tipo de discussão, muitas vezes há um hiato lógico no raciocínio das pessoas. Você citou ônibus elétrico, carro elétrico, todo mundo acha que a solução é a eletrificação. Tudo bem. De onde virá a energia elétrica? Energia elétrica firme, confiável e permanente. A eólica e solar vão ajudar e muito, mas elas precisam estar inseridas em um sistema que tem a parte térmica que dê estabilidade a elas. E se nós precisamos de uma etapa, uma geração térmica, a geração térmica não poluente é a nuclear. Não é a gás, não é a carvão, que hoje estão absolutamente demonizadas. Porém, o exemplo que eu dei antes e que o Leonan também comentou, é que países como a China, como a Índia, como o Vietnã, eles têm como preocupação principal, e alguns países africanos também, o desenvolvimento do país. Então, eles vão produzir energia a partir de fontes poluentes. A que custo seja. A que custo seja. E quem tem essa preocupação de dizer que não deve usar energia poluente, volto mais uma vez, é a Europa e os Estados Unidos. Agora, veja como essas coisas são curiosas, né? Nós discutimos e temos no Congresso hoje uma discussão sobre crédito de carbono. O que é que significa isso? Eu tenho uma área de floresta aqui no Brasil, eu isolo essa área, não vou fazer nada com ela, e com isso eu vendo meus créditos de carbono para que a empresa que está poluindo lá na Europa ou nos Estados Unidos continue a poluir. Como se isso fosse a solução, né? Como se isso fosse a solução, porque eu não vou poluir porque eu não vou fazer nada com aquela área.
Então, pelo ciclo natural, a floresta absorve o CO2 e gera oxigênio. Agora, é uma brincadeira, porque quem está poluindo continua a poluir, né? O Brasil tem hoje uma matriz energética limpíssima. Números redondos, 50% da nossa energia é limpa. Da energia elétrica é 90%. A média mundial é inferior a 20%. E, no entanto, cobram do Brasil como se o Brasil fosse um grande vilão. E que isso não nos instiga a nos acomodarmos, mas sim, eu entendo, Forman, buscar entender qual é a nossa realidade e trabalhar em cima da nossa realidade. Exatamente. Exatamente. Comprar uma pauta de fora faz sentido? Temos sol? Temos. Temos vento? Temos. Temos nuclear? Temos, porque o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem reservas de urânio, domina a tecnologia do chamado ciclo do combustível nuclear, sabe construir e operar usinas nucleares. São pouquíssimos países no mundo. Forman, com duas das maiores autoridades em energia nuclear no Brasil hoje e no mundo, eu posso dizer, como que você desassocia a mente das pessoas que pensam que energia nuclear é a história da bomba? O que vocês dois me diriam para trazer uma clareza para quem está ouvindo a gente e entender, para que ele possa entender e se desarmar com relação à possível rejeição que durante algum tempo foi construída na mente das pessoas, que a energia nuclear é um problema. Como você acabou de falar, é uma bruta solução, um bruta diferencial e uma bruta oportunidade de negócios, não só no segmento da geração de energia nuclear, mas sim a partir do momento que você tem uma energia estável. Como é que a gente desassocia isso? Confiável. Isso, Ricardo, é um problema cultural que não é só do Brasil, é do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, no que diz respeito a essas tendências, custa muito a se adaptar à realidade mundial, né? Veja, hoje em dia todo mundo está falando no mundo, né, do renascimento da energia nuclear. Os países em desenvolvimento, nós já comentamos, o consumo era estável, porém, há uma evolução tecnológica, que é a inteligência artificial, que demanda uma capacidade de computação brutal. E essa demanda de computação demanda um consumo de energia também brutal. Então, é necessário ter novas fontes de energia no mundo, não só para suprir, não é, essas regiões subdesenvolvidas, para que as pessoas cheguem a um nível de desenvolvimento social desejável, como também para poder acolher as novas tecnologias. Porque a inteligência artificial que está sendo tão badalada no momento, digamos assim, ela só vai existir se tiver energia em quantidades massivas, confiável e permanente, que certamente não é usando só a solar e a eólica. Então, aquele condomínio industrial que você diz assim, olha, tem energia fotovoltaica aqui, você pode vir para cá. Ou vamos desenvolver a área do Porto do Rio, o Porto Maravalley, para trazer mais data centers para cá. Só com energia. Só com energia. E energia confiável, porque um data center já... A gente entende, ele não para, ele funciona 24 horas por dia. Exatamente, a energia tem que estar disponível. Não é com fotovoltaica que você vai fazer isso. Não. Esse é o hiato lógico que eu me refiro, Ricardo. As pessoas associam a ideia limpa, mas não percebem quais são as limitações. Isso impede o uso? Repito, não. A solução é usar todas as fontes disponíveis naquilo que elas têm de positivo. Outro aspecto que ninguém leva em conta, né?
Como mencionou o Leonan, você tem aí Angra 1 e Angra 2 gerando 2.000 megawatts de energia, numa área mínima. Para gerar esse montante de energia com eólica ou solar, você precisaria daqueles chamam fazendas, né? As fazendas solares, que iam ocupar 1/3, 1/4 do território do estado do Rio de Janeiro. A proporção é essa. E se você cobrir o solo com essas placas fotovoltaicas, embaixo você não vai fazer nada, né? Então as pessoas também não realizam que a capacidade de carga de uma energia alternativa é muito pequena. Então, para gerar um grande volume a partir do eólico ou solar, eu preciso de uma imensa área geográfica. Enquanto com o nuclear, numa área pequena, eu gero 24 horas, confiável, permanente, sem nenhum problema. Leonan, a gente está falando de resíduo, o lixo, o rejeito. E nessas outras fontes de energia você também tem, na eólica você tem a questão das pás e dos próprios componentes Rotores. Sim, os rotores e tudo mais. Você tem na fotovoltaica os módulos fotovoltaicos, os inversores. Como é que fica essa história e esse equilíbrio entre o que é, porque aqui eu acho, está claro que não está se falando que nós não entendemos que precisamos ter energias limpas. Nós precisamos sim ter energia mais limpa, embora estejamos muito à frente da média mundial, mas muito à frente com força. Nós precisamos continuar caminhando e perseguindo esse objetivo para que a gente continue nessa liderança. Mas você vai ter rejeito em todas as matrizes, você terá rejeitos dessa atividade, né? Sim, mas aí voltamos àquele tema do político, né? O que realmente a gente quer fazer a nível global e a nível nacional? A gente quer promover a inclusão social de bilhões de pessoas que vivem excluídas no sul global, ou até e aqui no Brasil uma parcela de dezenas de milhões de pessoas excluídas. Nós queremos incluir isso na sociedade, dar qualidade de vida a essas pessoas. Se a gente quer dar qualidade de vida para essas pessoas, a gente não pode descartar nenhuma das fontes de energia. Quando você fala nesse sistema nuclear, esses pré-conceitos que são estabelecidos com o nuclear, eles de certa forma, eles caem pelo olhar da prática existente, né? A energia nuclear hoje responde por 11% de toda a energia e eletricidade produzida no mundo. Será que ela é ruim? Uma fonte que produz 11% de toda a energia gerada no mundo, que no passado, antes da evolução do crescimento significativo das renováveis, já respondeu até por maiores quantidades. E será que essa energia é tão ruim assim como esse preconceito faz acreditar? Será que 31 países, dentre os quais a maioria de alto nível de desenvolvimento, assinam na COP28 uma declaração se comprometendo a triplicar a sua capacidade de geração nuclear? Será que essa energia é ruim? Esses 31 países são loucos, eles querem fazer mal às suas sociedades? Ou seja, a maioria desses preconceitos decorrem de um medo que foi destilado na mente das pessoas ao longo de muitos anos por interesses nem sempre muito republicanos, né? Então, discutir esse tipo de coisa parece até uma coisa sem sentido quando você olha no seu redor, né? Por exemplo, essa discussão que vocês fizeram aí falando sobre o descarte, o descomissionamento final de painéis solares, de tubos geradores eólicos, né? Isso não é discutido, as pessoas não discutem esse assunto não está não gera medo nas pessoas dessas instalações. No nuclear, historicamente, por várias razões, ele gerou medo na sociedade. E a missão tão importante que a gente tem é reduzir, minimizar esse medo que a sociedade tem para o seu próprio bem, porque se ela não perder esse medo, você não vai conseguir a hercúlea tarefa
de retirar, incluir na sociedade esses bilhões de seres humanos que vivem em condições tão precárias na América Latina, na África e na Ásia. Então, acho que não faz muito sentido essa discussão quando você olha para a realidade. Como dizia a minha avó, eu sempre guardo o que ela diz, a necessidade é a mãe da providência. Eu acho que a necessidade que surge, reforçada pela preocupação com a mudança climática, é a mãe da providência em vários setores, inclusive na providência da expansão da capacidade nuclear no mundo, no Brasil e no mundo. É verdade, é verdade. Nós precisamos de energia segura, né, Forma? Nós precisamos de energia segura. Eu acho que... Firme. Energia firme. Eu entendo que nós precisamos nos desenvolver. Como a gente acabou de falar, você falou, Leonardo, que por que a França está contra o seu próprio cidadão promovendo a energia nuclear e entendendo, ela puxou essa história da energia nuclear ser uma energia limpa. Peraí, mas então a Alemanha gerando mais carvão, energia através do carvão, ela está contra a sua sociedade? Está, sim, é lógica a conclusão, né? Mas não admite. Sim, mas ela quer comprar os créditos de carbono aqui no Brasil, que somos limpos, para compensar lá na Alemanha, compensar nesses outros... Compensar o quê, cara pálida? Você faz, você compensa aí mesmo. Então, como é que isso vai acontecer pelo mundo, né? E essa questão dos créditos de carbono, será que quanto tempo nós temos que caminhar para isso virar uma realidade, vamos dizer, tangível aqui no Brasil, né? Que a gente consiga medir quanto que uma empresa está sendo positiva, quer dizer, gerando um impacto positivo, sendo uma empresa regenerativa, quanto que a gente vai conseguir medir e ganhar com esses créditos de carbono a partir do momento que eu gerar mais um resultado mais positivo do que negativo em função da minha pegada. Obrigado. Essa questão de crédito de carbono tem dois aspectos. Um foi o que eu já comentei, né? De você, digamos, isolar áreas que ficariam intocáveis e gerariam créditos. O outro aspecto, que é muito mais grave e que, mais uma vez, pouco se fala, é o imposto do carbono. Ou seja, se eu quiser exportar para a Europa e ela disser que eu sou um país poluidor, ela vai me cobrar um imposto pelo CO2 que eu gero, encarecendo as minhas exportações, protegendo o seu mercado interno, porque lá... Com uma outra desculpa. Exatamente. E as pessoas não percebem isso, né? Nós estamos discutindo no Congresso uma lei de crédito de carbono e, no meu entender, as pessoas não entendem aquilo que está sendo avaliado e que está em jogo. Vou dar um exemplo paralelo no sentido de tornar isso mais claro. Eu falei do problema cultural. O problema cultural no Brasil é de que as energias limpas são a salvação da pátria. Então, a geração eólica tem subsídio, a geração solar tem subsídio. Discutimos no Congresso hoje um subsídio para a geração de energia do hidrogênio dito verde, né? Fala-se de hidrogênio verde como se fosse uma realidade, não é. O mundo produziu esse ano, se não me falha a memória, algo como 93 milhões de toneladas de hidrogênio, das quais 1% é de hidrogênio verde, o resto não é. Então, tudo isso é uma narrativa, como se diz hoje, que tem, no fundo, um objetivo econômico, né? Se eu só gero energia cara, eu não quero ninguém tendo energia barata para colocar produtos aqui que vão competir com os meus com vantagem. Então, eu crio situações para que isso não venha a acontecer. Agora, a compreensão disso entre nós é
Praticamente nenhuma. O Congresso discute um subsídio para hidrogênio. Ou seja, o contribuinte brasileiro vai contribuir com o seu dinheiro, dos seus impostos, para subsidiar a produção do hidrogênio verde. Para quê? Para exportar para a Europa mais barato, porque ela precisa desse hidrogênio verde que ela não consegue produzir. Porque ela está gerando com carvão. Ela está gerando com carvão, e mesmo que ela venha gerar hidrogênio, por exemplo, tomando como exemplo a Alemanha jamais conseguirá produzir, com o desenvolvimento de eólica e solar, mais do que talvez os 30% do hidrogênio que ela diz que vai utilizar. Então ela tem que importar. E ela quer importar barato. Para importar barato, ela está vendendo aos países do norte da África, que tem muito sol, e ao Brasil, e aqui que tem muito sol, desenvolver o hidrogênio verde. Eles querem vender os hidrolisadores, que é um bom negócio, né? Não querem fazer a tecnologia aqui. Então é tudo um negócio, todo mundo se protege. Nós não entendemos isso. E aí... Nós queremos ser moderninhos e progressistas e copiar o que é para nós o centro do mundo, que é a Europa, o que está errado. Moderninho está usando uma calça suruca, né? Uma calça curta. Porque essa questão do hidrogênio, muito bem observado, nós vamos produzir o hidrogênio aqui para ser levado para lá, ou produzir o hidrogênio aqui por eletrólise, consumindo um volume de água, que é um bem raríssimo. Como? A gente está tirando um benefício que temos no Brasil para exportar, porque o volume de água, o que não é dito, é brutal. Fala-se sim da usina hidrelétrica que aquece a água ali no entorno da usina e não fala da quantidade de água que é consumida no processo de eletrólise para produzir o hidrogênio? São os hiatos lógicos a que eu me referi. O estado que tem mais projeto para hidrogênio verde é o Ceará, que não tem água. Mas isso é um detalhe para o qual as pessoas não estão atentas. E um detalhe também, que não é qualquer água. É uma água desmineralizada, é uma água toda especial para que você consiga gerar, né, o Leonan, né, Forma? Mas aí, nesse aspecto cultural, Ricardo, eu queria, para nós não ficarmos longos demais nessa conversa, a área nuclear, ela sofre, como disse o Leonan, de um pecado original, que foi a bomba. Então, todo mundo acha que explode, como você citou aqui no início da nossa conversa. Não, ela não explode. Ela surgiu com a bomba, é verdade, foi assim que o mundo tomou conhecimento da energia nuclear. No entanto, ela é usada para gerar energia elétrica numa boa. Mas a cultura se refere, e você vai ver isso em todas as críticas ao nuclear, a 3 aspectos. Os acidentes nucleares é um. O segundo aspecto são os rejeitos. E o terceiro aspecto é o custo, que é muito elevado, ou seria muito elevado. Do ponto de vista de acidentes, são repetidos ad nauseam 3. Three Mile Island, que não matou ninguém. Né? Chernobyl, que não foi um acidente, foi o resultado de uma operação mal feita numa usina e que realmente matou gente, teve efeitos. E Fukushima, que mais uma vez não foi um problema da usina, foi um maremoto, né? Um tsunami. E a usina não estava preparada, não a usina nuclear em si, mas sim os sistemas de refrigeração que demandavam energia elétrica para a movimentação das bombas. Fukushima não matou ninguém, matou meia dúzia de pessoas. Mas como o tsunami matou muita gente, você lê nas notícias que, né, o tsunami lá, né, matou 16 mil... perdão, o acidente nuclear matou 16 mil pessoas. Não é verdade. O Leonan cita muito, e eu vou pedir para ele comentar isso, quando você comenta o número de mortes pelo volume de energia gerada, o nuclear é o mais baixo. Não é, Leonan? Sim, sim.
Custo. Com certeza. Aqui no Brasil, nós falamos que Angra é muito caro. Veja, Angra é uma usina que está em construção há 40 anos, né? E ela não termina por falta de decisão dos governos, não é este governo, todos eles. Porém, esse atraso representa um aumento de custos. Claro, você fez um empréstimo, pagou juros, teve que renovar, o equipamento foi produzido, está lá parado, tudo isso custa dinheiro. Pela prática do setor elétrico brasileiro, toda vez que acontece uma coisa desse tipo, né, esses prejuízos, entre aspas, todos, são jogados na tarifa. Então disse, a tarifa de Angra 3 é muito cara. Por quê? Pela geração? Não. É pelo fato que você vai onerar essa tarifa com todos esses custos da falta de decisão dos governos, né, ao longo de 40 anos. Se você retira isso, não é tão caro. Número 1. Número 2. Quando se faz a comparação de custos, energia eólica, solar, hidrelétrica, nuclear, se costuma falar o seguinte, bom, qual é o custo da construção, o custo da operação e o custo de manutenção. Quando você usa esses 3 parâmetros, você chega à conclusão que a nuclear é a mais cara do mundo. Porém, você não leva em conta o fato de que, né, a duração de uma usina nuclear hoje é de 60 anos. 2. Como eu já comentei, essas gerações de eólica, solar e etc., são subsidiadas. Ninguém lembra desse aspecto. Havia um movimento grande no mundo de fazer eólica no mar. Como caíram os subsídios, os projetos todos caíram também, não foram em frente. Já não se fala mais disso, porque é muito caro, né? Então, não são comparações feitas de uma forma equilibrada. Você calcula exatamente para demonstrar o que você quer demonstrar. Agora, se você fizer, como se faz mais modernamente, uma comparação entre o custo de energia para gerar um volume de energia e o custo dessa energia gerada, você vai ver que o mais barato é o nuclear. Leonardo, você podia comentar o negócio das mortes aí, que eu acho importante. Não, essa é como o Forman falou, esses aspectos ligados à suposição do perigo, do risco elevado, ela não tem nenhum fundamento na prática, né? O Instituto Paul Scherrer, na Suíça, ele faz esse acompanhamento da letalidade, vamos dizer assim, de todas as fontes de geração de energia, né? Acompanha isso há muitos anos, essas estatísticas globais, né? E a conclusão é bastante clara, né? A fonte que menos causa letalidade por unidade de energia gerada é o nuclear, muito próximo da solar e muito abaixo da eólica e das fontes térmicas, né? Então, isso faz parte daquele mito, né? Daquela percepção de risco. Exatamente, exatamente. Então, realmente isso aí é um preço que se paga por ter ao longo dos anos, né? Especialmente como um lobby contra a energia nuclear nos anos 60, 70, e é um lobby feito justamente pelo pessoal das térmicas, que hoje estão aí sofrendo ataque, né? Que enviam o nuclear como uma grande ameaça e fizeram ao longo do todo mundo uma campanha de pôr medo nas pessoas quanto à usina nuclear, né? E esse mercado você tem que... Aqui se faz, aqui se paga, né? Nesse caso aí, sim, né? É bastante interessante um caso específico nos Estados Unidos, na década de 70, inclusive antes de Three Mile Island, né? Uma usina em Long Island, né? Que ela ficou toda pronta e não conseguiu operar. Foi demonstrado depois claramente que aquilo tudo foi um lobby feito pelas indústrias do petróleo, de energia fóssil da região contra a usina, e a usina está lá hoje como um monumento ao desperdício, né?
Esse é um caso, mas você pode elencar um enorme número de casos. Agora está acontecendo o contrário, né? Que você diz é que se faz, é que se paga, né? Agora a indústria dos combustíveis fósseis está sofrendo um ataque muito vigoroso, né? É muito importante o esclarecimento. Esse tipo de conversa nossa é muito importante. Quanto mais pessoas souberem da verdade, vamos dizer assim, e essa é uma missão nossa, trazer de forma clara quais são as verdades que estão aí para que o país consiga crescer de uma forma consistente. A gente está falando de empresário para empresário, então é fundamental que ele tenha a clareza para saber se ele vai investir ali e ali a coisa vai funcionar. Então, você que está assistindo a gente e que é um repórter, eu acho que é fundamental você vir para cá. São 25 conselhos empresariais que tem na Associação Comercial, 25 think tanks com pessoas do mais alto padrão, capacidade intelectual, capacidade como empresário no mercado e de conhecimento, para que você entenda o que você quer construir para o seu Brasil, para o seu país, para o seu bairro. É muito mais do que uma notícia que a gente possa alarmar ou fazer um beat rate importante. É contribuir, trazer a notícia, mas contribuindo para o desenvolvimento do país, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então vem para cá participar. Eu costumo dizer, Forman, que nós somos aqui um time muito capaz, muito competente, mas nós não somos muitos. Então, a gente precisa dele que está nos ouvindo vir para cá e participar desse jogo, porque você não muda a sua realidade sozinho, por maior que você seja. Você vai mudar a sua realidade quando você participar de um grupo coeso e que tenha uma direção, um alinhamento de direção e consiga caminhar. Então, se você é empresário, se você é repórter e você tem essa consciência como repórter que precisa trazer a informação para além do beat rate, vem para cá que aqui é o lugar certo para você estar. Não é não, Leonan? Com certeza que hoje o grande desafio de todos é filtrar informação, né? A quantidade de informação disponível é muito grande, né? Você encontrar informação confiável é a missão das mais difíceis, cada vez mais difícil, né? E eu acho que a associação comercial os conselhos associados empresariais podem ser de grande utilidade para quem busca conhecer, ter informações confiáveis e verídicas, né? Bom, eu queria conversar aqui um bom tempo, porque eu acho que a gente tem muito para trazer de esclarecimento. Mas, por outro lado, nós temos uma trilha que nós estamos conversando sobre energias de uma forma geral. Eu acho, você que está lá assistindo, vai lá, dá uma maratonada, né? Não é só no Netflix que se maratona, dá uma maratonada. Tem várias conversas que nós estamos tendo sobre a bioenergia, sobre a nuclear, sobre energia elétrica, sobre as PCHs. PCH, houve uma discussão com relação ao Rio Grande do Sul, que não se deve mais fazer usina hidroelétrica. Bom, mas existe uma necessidade de contenção de água para que essa água, quando chove numa determinada região mais do que deveria, que essa água não chegue com tal velocidade e você consiga controlar esse fluxo para que regularizar não venha... o rio. Exato. Bom, mas se eu precisei controlar, eu não posso fazer uma PCH porque a necessidade foi outra? De repente, gerar energia numa área que eu fiz uma contenção? Então vem para cá, vai lá ouvir o que os especialistas têm dito com relação a isso, que pode ser que seja uma boa alternativa para você como político defender alguma ideia ou você empresário em investir. Então, eu agradeço demais, Leonan, a sua participação, agradeço demais, Forman, a sua participação e convido para que vocês não deixem de continuar participando aqui dessa conversa,
para que a gente a cada dia consiga trazer mais esclarecimento, mostrando as oportunidades de negócio também que existem nesses segmentos. Isso é importante. E eu diria que numa próxima ocasião podemos discutir a importância da energia nuclear para o estado do Rio de Janeiro. O estado que congrega não só as 2 usinas que funcionam, a que está em construção, as fábricas do elemento combustível, né? No que diz respeito à Marinha e os estaleiros e a construção dos submarinos de geração nuclear, né? Uma fábrica de equipamentos pesados ímpar no mundo, né? Institutos de pesquisa, os órgãos reguladores estão todos aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não entende da importância e não reconhece essa importância. A gente está deixando dinheiro na mesa, Leonan, e isso é um pecado para um país. É quase que desumano. A gente está falando de ESG. Cadê o lado social nessa história e a responsabilidade? Foi muito bom que o Forman tocou nesse ponto, né, que eu confesso a você que é uma grande frustração que eu pessoalmente tenho, né, é conseguir passar a ideia da importância da energia nuclear para o estado do Rio de Janeiro. Porque a indústria nuclear a nível nacional ela é relativamente pequena, mas quando a gente pensa no estado do Rio de Janeiro, ela é muito grande. Ela tem um impacto muito grande na economia do estado. E as pessoas não percebem, né? Nós já peregrinamos fazendo apresentações sobre isso na Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos sucessivos governadores, né, ao longo dos últimos anos, mas a gente nunca conseguiu fazer passar claramente essa ideia, né? O que é uma pena, né? Foi muito bom o Forman tocar nesse assunto e eu me alinho com ele para propor um dia uma discussão sobre a importância da energia nuclear para o estado do Rio de Janeiro. Excelente, excelente. Então, muito obrigado. Você que está assistindo a gente, continua, não esquece, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser indicado de novos vídeos e vem para cá, para esse time, porque aqui você vai iniciar o seu processo de transformação e contribuição para que esse estado mude para melhor, o país mude para melhor e a gente consiga competir com o resto do mundo de igual para igual. Falta pouco, só falta você. É só competir.